Abra sua Bíblia, Esther 6, versículo 1. Levante sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, põe as palavras certas na minha boca e fala com cada uma dessas pessoas, meu Pai, que precisam te ouvir, que querem te ouvir, que têm sede de te ouvir. Dê a direção que elas precisam, que essa palavra possa fortalecer a fé delas e ajudá-las, meu Pai. O Senhor conhece a luta de cada uma, e eu peço que o Senhor me use, mas que todos entendam perfeitamente aquilo que o Senhor quer falar com eles hoje. Em nome de Jesus, que essas palavras não voltem vazias, porque são as tuas palavras, meu Pai. Amém. Olha para mim, por favor. Nenhuma honra de Deus na vida de uma pessoa é à toa. Deus não honra ninguém por acaso. Não é assim que Deus trabalha. A honra de Deus tem um motivo. Ninguém é honrado por Deus por acaso. A honra de Deus tem um motivo para chegar na vida de uma pessoa. E a honra de Deus, ela chega na hora certa. Preste atenção para você entender. Muitas pessoas invejam a posição que muitos alcançaram, conquistaram. Elas invejam a posição, as conquistas, os bens, as vitórias, mas elas não invejam as lutas que as pessoas travaram para chegar até ali. Elas não invejam o que a pessoa passou, gemeu até chegar à vitória. Ninguém é honrado por Deus facilmente. Ninguém. Deus honra e honra como ninguém. Ninguém sabe honrar tanto o ser humano como Deus. Mas Ele não honra todos. Ele disse: os que me honram, eu honrarei. Existem dois tipos de sofredores. Existem os desobedientes, que sofrem porque não obedecem a Deus, porque não têm temor a Deus, porque fazem o que têm vontade de fazer. E aqueles que sofrem também, mas eles sofrem obedecendo a Deus. Eles sofrem por um tempo, até chegar a hora da honra. Nós vivemos num mundo injusto, difícil, aonde as pessoas, elas não entendem. Enquanto você está nesse período aonde você está plantando e não colheu ainda. Então é difícil passar por esses momentos. Por exemplo, José não imaginava que os irmãos iriam vender ele. Chegaram perto até de matá-lo. Venderam ele como escravo. José não imaginava que seria preso. Mas você não vê José murmurando, reclamando. Você vê ele lutando para sobreviver. Mas ele sabia que o que Deus colocou dentro dele ia acontecer. Quem é de Deus, quem é da fé, sabe que Deus tem planos. Sabe que no final termina bem confiar em Deus. As pessoas que são de fé, elas sabem que quanto mais sofrem, maior será o testemunho delas. E enquanto elas estão sofrendo injustiças, calúnias, difamações, perseguições, elas sabem que elas estão plantando fidelidade a Deus no meio da guerra. Elas estão plantando confiança.
elas estão plantando fé, elas estão confiando no caráter de Deus, nas promessas de Deus, porque elas sabem que vai chegar a hora de Deus honrar. Amém? Elas sabem. As pessoas que são de fé têm consciência que vai chegar a hora delas. Se não chegou ainda, tá bom. Deus sabe a hora certa. Você já colheu alguma fruta que não estava na hora de colher? Eu já passei por isso. Eu já passei de pegar uma fruta e minha mãe disse, não está boa ainda não. E eu peguei e eu não consegui comer. Não era a hora ainda. Eu peguei antes da hora. Ela, com mais experiência, falou assim, não está na hora de pegar ainda, não está boa. Eu, não, mãe, está boa. E eu não esqueço que eu não consegui comer. Até depois de casado. Dia desse, tinha banana lá em casa, eu fui pegar uma minha esposa falou, ainda está verde. Eu falei, não, acho que está boa. Foi só um pedaço, dura e amarga. Você acha que você sabe a hora de Deus te honrar, mas Ele é que sabe a hora certa da honra chegar. E se você é uma pessoa de fé, você tem que esperar chegar a hora certa. Mas quando chegar, vai assustar, tá? Quando chega a hora da honra, assusta. José estava preso quando a hora da honra chegou. E ele saiu da prisão para ser governador do Egito. Na hora que chega a honra, não importa onde você está. Você está lutando para sobreviver. Não importa se é no deserto. O deserto floresce, porque floresceu com Abraão. No deserto Isaac fez a diferença. Não importa se você está num lugar pequeno, difícil, mas você está ali lutando para sobreviver. Você não teve medo de começar sozinho, sem dinheiro, num lugar pequeno, e você está lutando, você está talvez começando a sua vida. Deus está vendo você lutando, só você sabe a guerra que está. Não tem problema, no dia que chegar a honra, você vai lembrar desse lugar só para dar testemunho, porque você sabe que você está nesse lugar, mas vai ficar pouco tempo ali, porque cedo ou tarde a honra vai chegar. Eu vou falar uma coisa para você. Quando a honra chega, é muito bonito. Se tem uma coisa bonita, é ver a hora da honra, é ver a hora de Deus abençoar, é ver a hora de Deus honrar. Davi estava de trás das malhadas, mas chegou a hora da honra. Samuel foi lá para consagrá-lo, chegou a hora. Quando chega a hora da honra, não importa onde você está, não importa como você está, chegou a hora da honra, acabou. Lembra que Deus disse para Josué, Josué 3:7? Você lembra dessa passagem que ele fala? E o Senhor disse a Josué, coloca aí por favor. O que é que Deus disse? Quando? Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Que dia começarei a engrandecer-te? Hoje. Olha para mim, por favor. Você não pode perder sua paciência, sua razão, seu ânimo, sua fé, agora que pode estar bem perto de você ser honrado. Depois de tudo que você já passou, depois de tudo que você já ouviu. Olá, ó, diz que tem fé em Deus, está chorando. Diz que tem fé em Deus, está passando por isso. Diz que tem fé em Deus, está sendo humilhado. As pessoas não entendem, mas quando a honra chegar, elas vão se assustar. Compreenda, por favor. Eu não sei quando vai chegar a sua honra. E se 2026 for o ano de Deus te honrar? E se estiver perto da honra de Deus começar a se manifestar na sua vida? Quando José foi honrado, os irmãos dele
não reconheceu ele, porque foi demais o que Deus fez. Foi muito forte o que Deus fez. José não contou com a sorte. José não contou com o empurrãozinho de ninguém. Porque quem é da fé, conta com Deus, espera em Deus. E sabe que quem vai honrar no final é Deus. Amém? Quem é da fé, não fica esperando por ninguém. E se alguém te prometeu alguma coisa, se vier, amém. Se não vier, amém também. Mas de Deus é que não vai falhar. De Deus é que vai vir o que você quer. Está dando para você entender? Quando você é uma pessoa de fé, você aguenta as lutas até chegar a sua hora, a hora da honra. Mas é muito lindo quando chega a hora da honra. Quando chega a hora da honra, vão ter uns dizendo assim: ah, foi sorte. Mas você sabe, a estrada que você andou, a luta que você travou, não foi fácil não. Mas na luta você foi fiel ao teu Deus. Na luta você continuou na fé. Na luta você se venceu. E saiu melhor de você. Não saiu pior de você na luta ou nas lutas. As guerras não te mataram, não mataram a sua fé. Se você é uma pessoa de Deus, Deus vai fazer história com você. Se você não é de Deus, não tem como Deus fazer histórias com você. Você vê as histórias dos heróis da fé, mas primeiro eles se tornaram de Deus. Quando José passou pelo que passou, ele já era de Deus. Quando Daniel passou pelo que passou, ele já era de Deus. Não pense que Deus vai fazer coisas grandes se você não é dele ainda. Primeiro seja dele, depois ele faz história. Agora eu quero te mostrar uma coisa na Bíblia. Tem Bíblia que chama ele de Mordecai, tem Bíblia que chama ele de Mardoqueu. Esté 6, versículo 1 diz assim: naquela mesma noite, o que aconteceu? Fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigatã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão a quem? Do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: o que é que eles disseram? Coisa nenhuma se lhe fez. Olha para mim, por favor, e aprenda uma coisa aqui. Não olhe para a Bíblia agora não. Olha aqui, ó. Escute isso. Mardoqueu viu dois homens tramando para matar o rei, e ele que foi usado por Deus para livrar o rei. E o rei não fez nada por ele. Por que não fez nada? Porque ainda não era a hora de Deus honrá-lo. Não tinha chegado a hora ainda. E às vezes você fica triste por isso, porque você ajudou uma pessoa, fez tudo por uma pessoa ou por algumas pessoas, e essas pessoas foram ingratas com você. Quem vai te honrar é Deus, na hora certa. E um belo dia, o rei não consegue dormir e foge o sono. Porque quando chega a hora de Deus honrar, Ele toca em pessoas, Ele toca em juízes, Ele toca em advogados, Ele toca em clientes que foram embora para voltar, Ele toca em quem tiver que tocar, mas Ele honra. E Ele tocou no rei, e o rei não conseguiu dormir. Sabe quando você deita e não consegue dormir? Ele não conseguiu dormir. E ele falou: pega o livro das crônicas e leiam para mim. E quando começaram a ler para ele, disseram assim: olha, Mardoqueu salvou o rei. Ele falou: peraí, isso está registrado, mas o que é que fizeram por Mardoqueu? Nada, rei. Ele: como é que é? Não fizeram nada? Então eu vou fazer. Só que nessa situação, Mardoqueu estava ameaçado de morte. Assim como José, quando foi honrado, estava na prisão. No dia que chegou a honra para Mardoqueu,
ele estava com o povo dele ameaçado de morte por um homem chamado Ramã. Preste atenção para você entender. Até chegar o momento da honra, sobreviva, lute, não fique de braços cruzados, não fique esperando Deus fazer o que você tem que fazer, vá para a guerra. Mas quando chegar a hora da honra, fique tranquilo, porque Deus sabe honrar. Se Ele tiver que tirar o sono de alguém para te abençoar, Ele vai tirar. Se Ele tiver que tocar em alguém, Ele vai tocar. Está dando para você entender? Se Ele tiver que trazer recursos de outro país, de outro lugar, de pessoas improváveis, Ele faz isso. Ele é Deus. Aí a Bíblia diz assim, parei do versículo 4. Então disse o rei: quem está no pátio? E quem estava no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a quem? Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ele pensou que era para quem? Para ele. Assim disse Ramã o rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, traga uma veste real que o rei costuma vestir, como também um cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas, à vista delas, aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei desejar o quê? Honrar. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma a veste, o cavalo, e como disseste, e faze assim para com o judeu. Quem? Mardoqueu, o homem que ele queria o quê? Matar, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omita de tudo quanto disseste. E Ramã tomou a veste, o cavalo, e o vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Ramã fez o quê? Retirou-se correndo à sua casa. Como é que ele foi? Triste e de cabeça o quê? E de cabeça, olha para mim. Na cabeça de Ramã, ele estava dizendo: eu vou matar Mardoqueu. Ele falou: não vai não, chegou a hora de honrá-lo. Agora é comigo. Toda a sua maldade vai cair por terra. Agora você vai ter que ver a vitória dele. Agora você vai ter que segurar o cavalinho. Ó, cavalinho, puxando o cavalinho e dizendo assim: o rei faz a quem quer honrar. O seu rei é Deus, e na hora que ele te honrar vai ser bem honrado. E tem gente que não adianta, ela vai ficar triste, ela vai ficar cabisbaixa, mas vai ter que engolir a sua vitória, porque Deus é com você. Deus viu você honrando Ele nos momentos mais difíceis da sua vida. Deus viu você confiando nele, ouvindo as piores coisas que você já ouviu na vida, mas Ele viu você sendo fiel. Ele viu você honrando Ele. Ele viu você crendo quando todo mundo mandou você duvidar, quando todo mundo mandou você desistir. Ele viu você indo em frente quando tudo estava cooperando para você parar. Ele viu você pedindo paciência a Ele quando você estava para explodir, perder sua razão. Ele viu você buscando forças nele quando a coisa estava feia para o seu lado. Não é à toa que você vai ser honrado, e quem já está sendo honrado sabe disso. Não foi fácil chegar onde você chegou. Você olha para a sua vida e fala: só Deus para ter me dado forças mesmo. Sim ou não? Só Deus mesmo.
para ter me sustentado. Você fica assim, meu Deus, onde é que eu tirei tanta força? Mas você que não chegou sua honra ainda, fique tranquilo. Se você é de Deus, quanto mais você sofrer, quanto mais você gemer, melhor. Porque você sabe que maior vai ser o seu testemunho. Vai chegar a sua hora. Fique em pé, diga, vai chegar a minha hora. Fala forte, vai chegar a minha hora. Será que você crê nisso? Olha bem para mim, por favor. Será que você crê nos planos de Deus? Mesmo? Porque se você crê, você não para, não. Se você crê, você continua. Falar que está fácil, não está não, porque a vida não é fácil. Pode estar muito difícil. Mas dentro de você, você sabe que Deus é que coloca dentro de nós o querer e o realizar. Você sabe. Você sabe que Deus coloca coisas dentro de você que você fala assim, ai meu Deus, como é que eu vou conseguir isso? E Ele fala, fica tranquilo, eu que vou honrar. Sou eu que vou abençoar. Nós vamos clamar agora. E eu quero que venha aqui na frente você que diz assim, bispo, eu sou esse sofredor do início, que vivo desobedecendo a Deus, mas eu quero ser dele a partir de hoje. Mas eu quero também que venha você que diz assim, bispo, eu sou de Deus. Olha bem para mim, por favor. Olha aqui, antes de você sair do lugar, olhe bem para mim. Você que diz assim, bispo, eu sou uma pessoa de Deus. Parece que eu estou dentro de uma lavadora de roupa. Tem horas que eu fico perguntando, como é que Deus permite isso comigo? Já viu lavadora de roupa? Você põe a roupa, pá, 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 ela fica se batendo ali, cada pancada que você tem tomado. Não é assim? Parece que te colocaram dentro da lavadora de roupa. É só pancada para tudo que é lado. Mas você está vivo. Daqui a pouco a roupa sai lavadinha, cheirosinha. E se for lavadora e secadora, ainda sai sequinha. Bispo do céu. Tem horas que eu fico perguntando, Deus, como é que o Senhor permite isso? O Senhor não está vendo isso não, meu Deus? E Deus está dizendo, estou. É porque na hora que eu te honrar vai ser muito grande. Amém? E enquanto isso, Ele está te amadurecendo, te fortalecendo, te sustentando. Bispo, sou eu. Dentro da lavadora estou eu. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Você não vai morrer nessa lavadora não. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. I know that a lot of people criticize this, and there are people who believe that healing is not for us today, and then there's others who believe it can happen today but that you just can't grab a handle on it, you can't control it, it's just. You know, it's like lightning, it strikes wherever and there's no rhyme or reason to it. And all of those people kind of reject the approach that I'm taking, where I'm saying that God is already done, it's provided for every single person and it's God's will to heal everyone every time. And there's people that criticize me, and I've had a lot of people say that I'm a cult and I'm of the devil, and then I'm getting people's hopes up and causing problems because people were happy and they just adjusted to their sickness and disease and infirmities. And here I am making them unsettled and things like this. Let me just approach it from this way. I have seen my son raised from the dead. After he was dead for over 4 hours, came back with no brain, how?